Sabe aquela história que todo mundo acha que conhece de cor? Pois é. E se eu disser que talvez a gente tenha olhado para ela do jeito errado esse tempo todo? Vamos dar uma olhada diferente na famosa parábola do filho pródigo? Pensa bem, o próprio nome, parábola do filho pródigo, já joga todo o holofote nele, né? Mas e se o verdadeiro protagonista for outro? E se a chave para entender tudo não estiver nesse filho que foi embora, mas em outra figura? É por isso que tem gente que chama essa história de o evangelho dentro do evangelho. A ideia central aqui não é só sobre perdão ou salvação, é sobre algo maior. O propósito incansável do pai de se reconectar com os filhos, custe o que custar. É essa força, essa busca, que é o verdadeiro motor de tudo o que acontece. Ok, para a gente entender bem o que está acontecendo com cada um ali, vamos usar um tipo de framework, uma lente. E o legal é que isso não serve só para eles não, talvez sirva para a gente também. A gente vai olhar para 3 pontos que precisam estar em equilíbrio: sonho, propósito e disciplina. E olha só que interessante, a chave está toda aqui. Esses 3 elementos têm que andar de mãos dadas. Porque se a gente tem um sonho, mas não tem propósito, o resultado é perda. Se tem disciplina, mas falta o sonho, o que sobra é a amargura. E um sonho sem disciplina, isso vira um pesadelo. É um equilíbrio super delicado e quando ele quebra, as consequências são bem claras. Então vamos lá, vamos aplicar essa ideia no primeiro caso. O filho mais novo, aquele que a gente conhece como o pródigo, o que pediu a parte dele e foi embora. Então vamos analisar. Sonho, ele tinha. E como tinha? Queria mais, queria ir além, ser livre. Só que propósito? Nenhum. Ele não tinha um plano, uma estratégia, ele só foi. E disciplina? Menos ainda. Ele largou a autoridade do pai para viver do jeito dele. E qual foi a consequência disso? A gente já viu. Perda, arrependimento. O sonho virou um pesadelo. Beleza. Agora vamos virar a página e olhar para o outro irmão, o que ficou em casa. Na superfície, ele parece o filho perfeito, né? O certinho. Mas, quando a gente usa a mesma lente para analisar ele, a coisa fica bem mais complicada. Com ele, a história é outra. Disciplina? Nossa, ele tinha de sobra. Era super obediente, fazia tudo certinho. Mas e o sonho? Não tinha. Ele vivia como um servo, não como um filho. E o propósito dele? Era um propósito meio torto, sabe? Ele não servia por amor, mas para ser reconhecido, para se afirmar. O resultado de tudo isso? Amargura, insegurança. Ele cumpria as regras, mas sem um sonho para dar sentido a tudo aquilo, ele virou um prisioneiro dentro da própria casa. E aqui a gente chega no ponto central. No fundo, os dois estavam perdidos. É isso. Apesar de um ter ido para longe e o outro ter ficado, ambos estavam perdidos. Um se perdeu do lado de fora, no mundo. O outro se perdeu do lado de dentro, em casa. Eram 2 vidas em total desequilíbrio. Uma com um sonho sem estrutura nenhuma e a outra com uma disciplina sem vida, sem alma. E pode parecer uma história antiga, mas essa ideia de propósito é super atual. Na verdade, ela se repete o tempo todo, inclusive no mundo corporativo. Quer ver um exemplo bem famoso disso? Vamos falar da Kodak. Para quem não lembra, a Kodak era gigante. No auge, ela dominava tipo 90% do mercado de filmes fotográficos. 90%! A empresa valia mais de 30 bilhões de dólares. Era um império. Falar momento Kodak era uma expressão mundial, fazia parte da cultura. E aí vem a parte trágica. Lá em 1975, um engenheiro da própria Kodak inventou a primeira câmera digital. Sim, eles inventaram. Mas a liderança da empresa olhou para aquilo e rejeitou. Decidiram engavetar a inovação para proteger o negócio principal, que era a venda de filmes. Nos anos 90, quando a fotografia digital explodiu, a Kodak já estava para trás. Em 2012, o resultado: pedido de falência. Eles inventaram o futuro, mas tiveram medo dele. E essa história é a ilustração perfeita da falha de propósito. A Kodak achava que o negócio dela era vender filmes, mas isso era só o produto. O propósito verdadeiro era outro: ajudar as pessoas a registrar momentos importantes. Eles se apegaram tanto ao como faziam isso que esqueceram o porquê. E quando a tecnologia mudou, eles ficaram sem chão, porque tinham protegido o produto e não o propósito. E essa ideia de propósito nos joga de volta para o coração da parábola. Porque existe uma diferença gigantesca entre o que os filhos estavam pedindo e o que o pai estava de fato oferecendo. Lembra como a história começa? Com o filho mais novo chegando e falando: pai, me dá a minha parte da herança. O foco dele é na parte, um pedaço. Ele queria bens, controle, independência. Ele queria a fatia dele do bolo para poder sumir.
Mas olha só a resposta do pai para o outro filho, o mais velho. Ele não fala em partes. Ele diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Percebe a diferença? O desejo do pai nunca foi dividir as coisas. Era sobre se dar por inteiro. Era sobre o relacionamento. A oferta dele não era uma fração. Era o todo. E é com essa pergunta que a história nos deixa pensando. Uma pergunta que vale até hoje, né? Será que, na ânsia de garantir a nossa parte, seja ela qual for, um pouco de prazer, controle ou reconhecimento, a gente acaba perdendo a chance de receber o que realmente importa, o todo?